E hoje eu vou te dar 7 dicas para facilitar o jejum intermitente. Jejum é bom para tudo, né, gente? É bom para emagrecer, para renovar células, para te dar mais energia, mais disposição, para prevenir o envelhecimento. Resolve tudo o jejum, né? Será que paga boleto também? Vamos pensar aqui comigo. Já que o jejum é para ser uma estratégia que vai promover algo positivo na nossa vida, por que a gente precisa de 7 dicas para colocar isso em prática? Não sei. Será que é tão difícil assim que a gente não precisa de só 1, 2, 3, 4, mas a gente precisa de 7 dicas para conseguir colocar isso em prática? Eu acredito que isso tem que ser algo muito mais natural e prazeroso na nossa vida. Então, por isso, nesse vídeo, eu vou te contar por que a gente tem tanta dificuldade assim, né, de colocar essas estratégias que se dizem saudáveis na nossa vida, pra gente buscar não só a vida saudável, mas também uma estética melhor. E eu quero também te mostrar outra possibilidade que talvez você nunca tenha imaginado, talvez nunca tenha visto também ninguém falando sobre, pra gente poder buscar isso de uma forma mais leve. Oi pessoal, sou a Manu, sou nutricionista, tô aqui para te ajudar a ter uma vida mais saudável, sem paranoia, com muita leveza, com muita tranquilidade e também quero que você alcance seus objetivos, né? Eu sei que muita gente busca essa vida saudável por muito tempo e parece que nada funciona. Então se você se sente assim, já se inscreve aqui no meu canal, que toda semana eu vou postar conteúdo pra gente poder desconstruir essa cultura da dieta e buscar juntos uma vida mais saudável, mais leve, mais acessível e mais real, algo que combine realmente com o seu contexto atual. Primeiro de tudo, eu não acho que o jejum intermitente é uma estratégia ruim, tá? Acho que é muito importante colocar isso bem claro aqui. É uma estratégia legal, mas a gente não pode bater o martelo em todas as estratégias nutricionais e falar é isso, não é, esse aqui é? Porque isso não funciona na nutrição. A gente tem sempre que pensar que é uma ciência na qual a gente está aplicando para seres humanos. E as pessoas, né, apesar da gente ter a mesma natureza, apesar de sermos da mesma espécie, a gente vive em contextos completamente diferentes. Então isso sim vai refletir em estratégias diferentes, em rotinas diferentes, em preferências diferentes. Tudo vai ser muito diferente. Então eu acho sim que o jejum intermitente pode ser uma estratégia legal para algumas pessoas, mas para outras não. Inclusive em relação ao emagrecimento, o jejum intermitente não mostra superioridade nos estudos. Então, uma pessoa que faz um jejum e tem um déficit calórico ao longo do dia, a gente compara essa outra pessoa que não faz o jejum e também tem um déficit calórico ali ao longo do dia, da semana, do mês, essas pessoas vão emagrecer da mesma forma. Essa primeira pessoa, ela não vai emagrecer mais porque ela fez o jejum. E essa não vai emagrecer menos porque ela não fez o jejum. Segundo ponto é que a gente come todos os dias desde que a gente nasceu. Claro que ali no início da vida, né, a gente consome o leite materno, que é o alimento ali principal. Nos primeiros 6 meses de vida é o único alimento do bebê, né, e depois a gente vai introduzindo outras coisas na nossa alimentação. Então, claro que é para ser uma coisa mais natural na nossa vida, com mais espontaneidade. E eu sei que muitas pessoas tentam fazer o jejum intermitente porque ele é colocado muitas vezes como o salvador da pátria, né? Igual eu coloquei aí no início do vídeo. Ele faz tudo. Será que ele paga conta também? A gente olha assim, a pessoa falando do jejum e a gente fala, nossa, eu preciso fazer isso na minha vida. Então a gente fica achando que é o milagre da alimentação saudável, que é o milagre do emagrecimento. E eu não concordo em olhar essa estratégia, esse padrão alimentar como o único pra gente colocar em prática. E isso muitas vezes, né, uma pessoa que não tá acostumada a fazer um jejum, que tá acostumada a ficar muitas horas sem comer, isso pode ser algo muito extremo para essa pessoa, sabe? Porque ela vai fugir muito da espontaneidade dela, dos momentos que ela come, dos momentos que ela sente fome, para se forçar dentro de um padrão alimentar que não cabe para ela e que nem é necessário, sabe? Então, às vezes a gente se coloca num sofrimento à toa. Mas vamos pensar aqui, por que o jejum ganhou essa super fama, né? Primeiro de tudo, gente, existem protocolos diferentes de jejum, tá? Existe protocolo de 10 horas, de 12, de 14, 16, e aí vai, tem até protocolo de 48 horas. E aí você fica esse período de tempo sem comer, né? Não vou entrar aqui nesse mérito com vocês de como fazer jejum ou não. Eu quero explicar melhor para que você entenda. Pare e reflita. Eu preciso disso na minha vida?
Acho que não, né? Se for causar um sofrimento, eu não preciso disso. Com esse novo contexto que a gente está vivendo, né? Com o surgimento da indústria, com a criação de tantos snacks, de tantas comidinhas, né? De tantos produtos industrializados, a população, de uma forma geral, vem ganhando mais peso. A gente tem muita oferta hoje de muitos alimentos, né? Então, o jejum, essa proposta de você ficar uma janela do seu dia se alimentando e a outra janela não se alimentando, é legal porque você consegue diminuir às vezes o seu número de refeições e o tanto de calorias que você está ingerindo num dia, por você às vezes fazer essa restrição de horário. Mas lembra do que eu falei no início do vídeo também, se você estiver fazendo um déficit calórico e não estiver fazendo jejum, você vai perder tanto peso quanto uma pessoa que está fazendo um déficit calórico também e está fazendo um jejum. Então não existe essa superioridade do jejum. Vamos sempre lembrar disso durante esse vídeo, tá bom? Então a estratégia do jejum é porque ela vem com uma facilidade da gente ingerir menos calorias, já que a janela de tempo ali que a gente está se alimentando durante o dia é uma janela menor. Então, sei lá, uma pessoa que às vezes pega ali um sorvete à noite para assistir televisão comendo sorvete. Se ela se propor a fazer um jejum, ela já vai estar muito mais atenta a isso e ela vai deixar de comer aquele sorvete. E agora você deve estar pensando assim: nossa, realmente, isso é maravilhoso, vou colocar o jejum em prática. Só que eu quero que você pense que se nutrir não é só sobre alimentos, né? A alimentação hoje, na verdade, a comida, ela não faz parte da nossa vida só pela questão biológica, só para fazer com que o nosso organismo funcione da melhor forma. Quando a gente pensa em saúde, a gente precisa estar num bem-estar completo entre o nosso social, o nosso físico e o nosso mental. Esses são os 3 pilares da saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, às vezes a gente está deixando de comer alguma coisa pensando só nessa questão estética ou nessa questão da nossa biologia e a gente esquece que aquela comida, aquele momento também faz parte da nossa vida social e às vezes é uma coisa que faz a gente se sentir bem mentalmente. A gente sempre precisa parar para analisar todos esses pilares para conseguir decidir e julgar se algo é bom ou não é pra gente. E eu tenho uma frase muito clássica assim, que para mim é uma das minhas frases preferidas e que faz tudo ficar muito mais claro. Se a sua vida saudável te estressa, ela não é mais saudável. Então você pensa nessa pessoa que come todos os dias ali o sorvete antes de dormir. E aí do nada essa pessoa resolve cortar o sorvete porque ela quer fazer jejum. E aquilo tá estressando ela. No primeiro dia ela já sente falta do sorvete, porque era um momento especial no dia dela. Pode ser que fosse um momento de exagero, mas ainda era um momento especial para aquela pessoa. E aquela estratégia talvez tenha proporcionado uma mudança muito brusca naquela rotina. Será que isso vai ser saudável para essa pessoa? Além disso, quando essa pessoa acordar de manhã e for fazer um café da manhã, ela já não vai poder fazer um café da manhã, talvez, por causa dos horários do jejum que ela tá fazendo. Então ela fica o tempo todo olhando pro relógio, contando quantas horas que ela já tá sem se alimentar, quantas horas de jejum que ela já tá, e aí aquilo vai gerando um estresse, aquilo vai gerando uma preocupação excessiva, uma paranoia, né? Aquela coisa da alimentação que não te dá paz, porque você passa o dia inteiro pensando naquilo. Às vezes aquela pessoa sente fome, mas na cabeça dela ela não pode comer porque ela está fazendo jejum. E ela sentir fome vai ser tranquilo, porque o jejum vai trazer outras coisas positivas para a vida dela. Vai emagrecer, ela vai se sentir com mais disposição, com mais energia. Então, será que isso realmente é necessário? Eu digo para você que não é, porque existem várias possibilidades diferentes. Inclusive, eu também adoro essa frase, que é: entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, mas existe muito mais do que isso, porque você não precisa deixar de fazer várias refeições no seu dia para você emagrecer. Inclusive, você pode fazer várias refeições no seu dia, você não precisa fazer o jejum, no máximo é o momento que você vai estar ali dormindo, né? Então entre o jantar e o café da manhã do dia seguinte, mas você consegue fazer várias refeições no seu dia e ainda assim atingir o seu objetivo de emagrecimento ou, enfim, promover uma saúde maior para o seu corpo. O que acontece, pessoal, é que a nutrição ela é cheia do depende, sabe? Então, vários pacientes me fazem perguntas ou às vezes o pessoal nas redes sociais me pergunta alguma coisa. Inclusive, já segue aqui as minhas redes sociais para você acompanhar o conteúdo sobre nutrição. E várias perguntas assim eu respondo com depende. Jejum é bom? Depende, calma aí, né? Você é uma pessoa que se alimenta muito durante o dia, faz muitas refeições, né? Qual é o efeito do jejum no seu corpo? Como que isso faz com que você se sinta? Então, tudo isso vai depender, né? Eu fiz algumas poucas perguntas aqui agora, mas tem outras perguntas pra gente avaliar também se seria uma estratégia legal pra você ou não. O que acontece é que não existe nada certo, assim. Não existe nenhum alimento ruim ou nenhum alimento bom especificamente que vai te ajudar ou que vai te atrapalhar completamente nessa jornada. Inclusive,
Inclusive, já tem até um vídeo aqui no canal que eu conto como que eu emagreci comendo doce todos os dias. Imagina, gente, doce, né? O que o pessoal fala, Falar é ruim, engorda, faz mal, não sei o quê. foi a coisa que mais me ajudou nessa jornada, né? Na minha busca para a vida saudável e para alcançar também a estética que eu gostaria. Então é muito importante nessa jornada a gente começar a se ouvir mais. É muito importante a gente testar as coisas com a gente, ver como a gente se sente, não só fazer uma coisa forçadamente e esperar que aquilo tenha um resultado positivo, sendo que durante o processo a gente tá só sofrendo, sabe? E é difícil, né? Porque hoje a gente vê muito esses padrões na internet, essas estratégias milagrosas, e eu falo muito que eu sou um peixinho remando contra a maré, nadando, né? Que peixinho não rema. Eu sou um peixinho nadando contra a maré, porque eu quero sempre quebrar esses padrões, esses pensamentos, né, que a gente constrói, achando que algo vai ser milagroso ou que algo vai ser o grande vilão da nossa alimentação, porque isso não vai existir. Sempre vai depender do contexto, e vocês vão me ver falando muito isso aqui. E eu falo muito isso também no Método Sem Dieta, que é meu programa de emagrecimento. Ai, eu amo. Hashtag TeamMST. Que é ali no MSD que a gente fala mais sobre essa questão do equilíbrio de verdade. Quando eu falo de verdade, é porque a gente vê tanta gente falando sobre equilíbrio, mas que na verdade não é equilíbrio de verdade. É só talvez uma falsa propaganda do que é uma vida saudável, que ainda vem recheada de restrições e de desafios, sabe? De coisas que vão estressar a gente nessa caminhada. E eu sempre falo que não é pra ser assim. Lembra daquela frase: uma vida saudável que te estressa não é saudável. Então no MSD a gente aprende realmente a fazer essa busca de uma forma muito mais aprofundada, muito mais duradoura e muito mais próspera na sua vida. Então eu já vou deixar aqui, ó, já deixei o link na descrição desse vídeo para você clicar, ter mais informações sobre o MSD e ou se inscrever na lista de espera ou já se inscrever na próxima turma. Não sei se você está assistindo esse vídeo enquanto alguma turma está aberta ou não, mas vai que o universo está aí conspirando, né? Então, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Me conta aqui nos comentários também como foi a sua experiência com o jejum intermitente, que eu quero saber. E não tô esperando comentários ruins não, tá, gente? Eu sei que muita gente tem experiências boas, assim como as pessoas têm experiências ruins, e sugiro que você não só deixe seu comentário, mas também leia os outros comentários, até para vocês verem que nada é certo ou errado na nutrição, nada é bom ou ruim, não existe essa coisa de algo ser milagroso nem ser o vilão. Então é legal que esses comentários vão ser a prova viva disso. E ó, vejo vocês no próximo vídeo.